Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos tratar de duas modalidades de taxas de juros que normalmente elas confundem as pessoas, né? Que são as taxas racionais e as taxas equivalentes. Uma pergunta que normalmente se faz é se 12% ao ano rende o mesmo tanto que 1% ao mês. Tá? Ou seja, de outra forma, 12% ao ano é igual a 1% ao mês? Ou, pelo menos, essas taxas são equivalentes? Elas rendem o mesmo montante? Né? É isso que nós vamos tentar responder até o final desse vídeo, tá certo? Como você pode ter percebido, muitas vezes no mercado financeiro, nos bancos, por exemplo, né, as taxas de juros elas são apresentadas para o cliente em um determinado período, né, anual. Em geral, as taxas são ditas anualmente nos contratos, né? Mas a capitalização é em outro período, em geral menor. Tá? Então, por exemplo, quando você vai fazer um financiamento imobiliário, o banco vai falar para você a taxa anual que você vai pagar. Então, por exemplo, o meu financiamento nessa casa, a taxa anual é de 9% ao ano. Essa é a taxa que está lá no nosso contrato. Mas os pagamentos eles têm que ser mensais. Isso acontece com outros, isso não acontece só com empréstimos, isso também acontece quando você faz alguma aplicação. Então, é muito comum você ver anúncios do tipo, olha, CDB que rende 100% do CDI. Você vai ver o que é o CDI. O CDI é uma determinada taxa que está vinculada à Selic, e a Selic ela é anual. Então, atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic, por exemplo, ela está em 10,5%. Então, nesse caso, o CDI é 10,4%, um pouquinho menor do que a Selic. Só que os rendimentos, eles nem sempre eles são anuais. Eles são mensais ou algumas vezes até diários. Cada dia rende um pouquinho, então cada dia o seu rendimento, quando você faz uma aplicação, rende um pouquinho. Tá? Então isso é bastante comum, isso é muito comum. Tá? Por exemplo, vamos pegar o exemplo do meu financiamento imobiliário, da minha casa. Né? Então, a taxa anual que aparece no meu contrato é de 9% ao ano, mas os pagamentos são mensais. Mas se os pagamentos são mensais, como é que eles calculam? Percebe? A taxa de juros é anual e os pagamentos são mensais. Como é que o banco calcula a taxa mensal que eu tenho que pagar de juros? Né? Então, ele faz assim, ele pega os 9%. Quantos meses tem um ano? 12. Então, ele pega os 9% e divide por 12. Então, isso me dá 0,75% ao mês, certo? Essa taxa aqui, ó, quando você pega a taxa anual e você divide por 12, isso é um tipo de taxa chamado de taxa racional ou taxa proporcional. Tá? Por que proporcional? Por que racional? Porque você faz uma razão aqui, você faz uma divisão. Você pega a taxa anual divide por 12, que é o número de meses que tem num ano. Por isso que isso é racional. Proporcional no sentido de no sentido o seguinte, se, por exemplo, você pega um táxi, né? Então você paga, sei lá, dois reais por quilômetro, vamos supor. Se você andar 6 quilômetros, você pega os 2 reais e multiplica por 6. Esse é o sentido de proporção. Aqui também. Então, essa é a justificativa dos nomes, tá certo? Muito bem. Então, alguns exemplos, né? Então, o que é a taxa racional mensal correspondente a 12% ao ano? Eu quero a taxa racional mensal correspondente a 12% ao ano. O que eu faço? Eu pego 12%, divido pelo número de meses que tem no ano. Quantos meses tem no ano? 12. Então, fazendo 12% dividido por 12, você tem 1% ao mês. Qual é a taxa racional semestral correspondente a 12% ao ano? Quantos semestres tem num ano? 2 semestres. Então tá, então você vai pegar esses 12% e você vai dividir por 2, que é o número de semestres que tem no ano. Isso vai te dar, então, 6% ao semestre. Então, por exemplo, taxa racional mensal
correspondente a 12% ao semestre. Quanto que é isso? Então você se pergunta, quantos meses tem um semestre? Um semestre tem 6 meses. Então você vai pegar 12% ao semestre e vai dividir por N, que é o número de meses que tem um semestre. Isso vai te dar, então, 3% ao mês. Essas são as taxas racionais correspondentes. Tá? Dito de outra forma, uma definição matemática agora. Suponha que você tem uma taxa I e ela é apresentada em um período que eu chamei de período grande, T maiúsculo. Tá? Suponha também que o seu T maiúsculo seja N vezes um período T pequeno, que eu chamei de, eu anotei aqui como T minúsculo. E esse N é um número inteiro positivo. Tá? Então, por exemplo, o T maiúsculo é ano. Então, você tem um ano. O seu T minúsculo é um mês. Então, você se pergunta, quantos meses tem um ano? Tá? Então, um ano tem 12 meses. Então, um ano é igual a 12 vezes um mês. Essa é a ideia aqui. Então, a taxa racional correspondente ao período T minúsculo, ela é dada pelo seguinte, você pega a taxa no período grande e divide pelo número de períodos pequenos que tem no período grande. Tá certo? Foi exatamente isso que nós fizemos antes. O que eu só formalizei do ponto de vista matemático que a gente fez antes com exemplos. Então, suponha que você tem um capital inicial, você tem R$1.000, e você fala assim, vou aplicar ele. E aí alguém paga para você 12% ao ano. Você chega em um banco, sei lá, você chega em algum lugar e a pessoa fala assim, olha, eu te pago 12% ao ano. O que você pensa? Ó, quanto será que isso vai me render em um ano? Aí a resposta, isso vai depender. E depende do quê? Isso depende de como vai ser feito o cálculo dos juros. Então, por exemplo, um caso, os juros eles são capitalizados anualmente. O que significa isso? Que os juros eles são calculados uma única vez no final de um ano. Então, você aplicou R$1.000, o cara te prometeu 12% ao ano, só que ele vai falar assim, olha, eu vou te pagar uma única vez, eu vou calcular o juro uma única vez no ano. No final do ano eu vou fazer o cálculo do montante que eu vou te pagar. Então a pergunta é, qual é o montante que você vai receber? Ora, você vai receber de volta seus R$1.000 mais os juros rendidos. Esse cálculo faz assim, ó, R$1.000 mais 1.000 vezes 0,12. 12%, 0,12. Isso vai te dar, então, um montante final de 1.120. É isso que o cara tem que te devolver. Então, R$1.000 foi o que você emprestou, ele vai te devolver, mais R$120 de juros. Nesse caso aqui. Agora, você pode falar para o cara assim, não, nada dessa história de capitalização anual. E você calcular os juros uma única vez. Não. Os juros eles vão ser capitalizados, eles vão ser calculados mensalmente. No regime de juros compostos. O que significa isso? Juros sobre juro. Com taxa racional. Certo? Então tá. Então o que significa isso? Que os juros eles são calculados mensalmente. Acrescenta-se esses juros mês a mês no montante para calcular os juros do mês seguinte. É a ideia. A taxa que você vai utilizar é a taxa racional de 1% ao mês. Quanto que isso vai... Qual é o montante que você vai ter lá no final? Então, você vai pegar 1.000, isso é a fórmula de juros compostos, tá? 1.000, 1 mais 0,01 elevado a 12. Esse elevado a 12 significa você está aplicando juros sobre juros. Isso aqui é uma exponencial, certo? Esse 1 mais 0,01 que aparece aqui, esse 1 é para dizer, olha, vai devolver os 1.000 mais os juros, tá bom? Essa é mais ou menos a ideia. E isso aqui vai te render, então, R$ 1.126,86. Então, você pode perceber o seguinte, 1% ao mês capitalizado mensalmente, a juros compostos, rende mais do que 12% ao ano capitalizados anualmente.
Então, aqui você já tira a primeira conclusão. A primeira conclusão você já tira aqui. 1% ao mês, em juros compostos, que é o regime de juros que nós adotamos no Brasil, em quase a totalidade dos casos, né? Pelo menos para os pobres, né? 1% ao mês rende mais do que 1% ao ano calculado anualmente. Então você já começa a perceber aqui, fala, olha, velho, isso aqui, 1% ao mês não dá o mesmo tanto que 12% ao ano. Então essas duas taxas já não são iguais, tá? E aí a gente chega na definição de taxas equivalentes. O que são taxas equivalentes? Pensa comigo. Equi vem de igual, né? Então elas são taxas iguais, só que em períodos diferentes, mas que rendem o mesmo montante, rende o mesmo juro quando aplicado no mesmo capital por um determinado período. Tá? Então, de novo, são taxas definidas em unidades de tempo diferentes, tá? Por exemplo, ao ano e ao mês. Então, elas são taxas em unidades de tempo diferentes, que se você aplicar no mesmo capital, no mesmo prazo, elas geram o mesmo montante. Então, pense, você tem R$ 1.000, uma hora você aplica a uma taxa anual, outra hora você aplica uma taxa mensal. Aí você fala assim, vou deixar isso no prazo de um ano, agindo sobre o mesmo capital. Para as duas taxas serem equivalentes, os montantes no final do ano têm que ser iguais. Um exemplo, então. Um capital de R$ 1.000 aplicado a uma taxa de 12% ao ano, com capitalização anual, ou seja, que você faz único cálculo de juros, um único cálculo de montante lá no final do ano, você vai ter, conforme nós já vimos, um montante final de 1.120. Aí eu te pergunto, qual é a taxa mensal que vai te dar um montante de 1.120 em um ano com capitalização mensal a juros compostos? Então, qual tem que ser essa taxa? Você já percebeu, não pode ser 1% ao mês. Não pode. Por que não pode ser 1% ao mês? Porque se você aplicar a uma taxa de 1% ao ano, com capitalização mensal, juros compostos, nós já vimos, isso dá R$ 1.126,86. Então, isso dá mais do que 1.120 de montante final. Então, não pode ser 1% ao mês. Tem que ser algo menor do que isso. Dito de outra forma, qual é a taxa mensal I, de modo que 1.220 é igual a 1.000, 1 mais I elevado a 12. Isso aqui é a fórmula, essa é a fórmula da taxa de juros compostos de uma taxa I aplicada, uma taxa I mensal aplicado por 12 meses, que é um ano. Então, nós queremos calcular qual é essa taxa I. Então, o que você faz? 1.120 tem que ser 1.000, 1 mais I elevado a 12. Você quer saber quanto é esse valor I, essa taxa mensal. Passa o 1.000 para o outro lado dividindo, tá? Isso aqui, essa divisão vai dar 1,12, igual a 1 mais I elevado a 12. O que você faz agora? Extrai a raiz 12 deste número aqui, extrai a raiz 12, e subtrai 1 desse número aqui. Então, essa vai ser a sua taxa mensal que você tem que aplicar sobre R$ 1.000 para no final você ter R$ 1.120. Quando você faz essa conta aqui lá na sua calculadora, você vai descobrir que a sua taxa mensal é de 0,9489%. Quase 0,95%. Tá? Lembra que eu falei? Não pode ser 1%. Tem que ser menos de 1%. Justamente porque 1% ao mês, aplicado por 12 meses a juros compostos, vai te render R$ 126,86. Não vai te render 120. Tá? Então, a pergunta agora você pode dizer, olha, a taxa
que vai me render 12% ao ano, é essa taxa aqui. Essa é a taxa mensal, 0,9489. Certo? Isso, claro, isso é menor do que 1% ao mês. Tá? Então vamos lá. Considere agora uma taxa maiúscula I, dada no período grande T, e uma taxa I minúscula, dada num período T minúsculo. Tá? Vamos supor que esse T minúsculo é menor ou igual ao T maiúsculo. Suponha também que o T maiúsculo é N vezes T minúsculo, para algum inteiro positivo. Mesma situação de antes. Então, se um capital C ele é aplicado uma taxa I por um período grande T, o montante final nesse período vai ser o capital inicial que você aplicou, que multiplica 1 mais a taxa de juros no período grande. Então, se você capitalizar numa única vez no período grande, então você vai ter esse montante aqui. Por outro lado, se o mesmo capital C for aplicado uma taxa minúscula I, mas com capitalização de N vezes, ou seja, N vezes capitalizados a juros compostos, então o montante após esse período T maiúsculo, ela é dado por essa fórmula lá dos juros compostos. Capital inicial, que multiplica 1 mais I elevado a N. Tá? N é o número de períodos. Tá? Então, quando que essas duas taxas vão ser equivalentes? Quando este número aqui, quando este montante for exatamente igual àquele outro montante. Lembra? O mesmo capital aplicado ao mesmo montante pelo mesmo período de tempo. Se esses dois montantes forem iguais, quando esses dois montantes forem iguais, você diz então que as taxas de juros são equivalentes. Esse capital você pode cortar de ambos os lados e você vai ter esta fórmula que vai relacionar a taxa I maiúscula com a taxa I minúscula. Certo? Então essa aqui é a fórmula que você utiliza para calcular juros equivalentes. A taxa de juros fracional ela é muito mais fácil, né? Você pega a taxa de juros I maiúscula, divide pelo número de períodos, ou de subperíodos, né? Então você tem a taxa racional, ela é muito mais fácil de você calcular. Aqui não, aqui você tem que aplicar uma fórmula um pouco mais complicada. Mas você já percebeu também que, utilizando aquele método de simplesmente fazer a divisão, as duas taxas, elas não rendem a mesma coisa. Elas podem render valores diferentes. Se você quer que uma taxa I maiúscula renda o mesmo tanto que uma taxa I minúscula, em períodos diferentes, em períodos iguais e no mesmo capital, você tem que usar essa fórmula aqui. Certo? Então vamos determinar, por exemplo, qual é a taxa anual equivalente a 2% ao mês. Essa taxa de 2% ao mês não foi escolhida por acaso. Ela está bem próxima de alguns... como é que chama? Esqueci o nome. Me desculpe. Quando você faz um empréstimo e ele é descontado direto da sua folha de pagamento. Isso é muito comum. Consignado. Essa é uma taxa muito próxima de consignados, especialmente para quem é beneficiário do INSS. Tá? Então, 2% ao mês, 1,8%, 1,9%, 1,7%, está por ali, está em torno de 2%. Tá? Eu quero saber qual é a taxa anual equivalente a 2% ao mês. Resposta rápida, 24% ao ano. Resposta difícil, não é 24% ao ano. Tá? Não é simplesmente você pegar 2% ao mês e multiplicar por 12, que é o número de meses que tem em um ano. Não é simples assim. Essa vai ser a taxa racional. A taxa equivalente, como você viu, vai dar outra coisa. Tá? Então vamos lá. Então o que nós temos aqui? Quem é o T minúsculo? Um mês. Quem é o T maiúsculo? Um ano. Quem é a taxa I minúscula? 2% ao mês. Quem é o N? 12. Por que 12? Porque é o número de meses, que nós temos em um ano. E aí nós vamos aplicar aquela taxa que nós acabamos de ver aqui. Ó. Aplica essa fórmula para encontrar o quê? Agora a taxa anual, a taxa I maiúscula. Então, aplicando essa fórmula aqui, percebe? Ó, nós temos quem é o I minúsculo, nós temos quem é o N, e nós queremos saber quem é I maiúsculo. Certo? Então, o que nós vamos ter? Vamos ter esta formuleta aqui. 1 mais I maiúsculo é igual a 1 mais 0,02 elevado a 12. Esse 0,02 vem daqui, ó, né? De 2%.
Então, 2 dividido por 100. Por isso que é por cento. Por cento é por 100. Pega 2 por cento, divide por 100, e você tem esse numeral aqui, então. Tá? É 0,02. Fazendo essa conta aqui, ó, passando um para o outro lado e fazendo a continha, isso vai te dar 0,2682. Ou seja, quando você passa isso daqui para a porcentagem, você vai multiplicar por 100, então você vai descobrir que 2% ao mês é equivalente a 26,82% ao ano. Então, se você fizer um empréstimo consignado a uma taxa de 2% ao mês, na verdade, você está pagando no ano 26,82%, não 24% igual você pensava no começo. Lembra? 24 é a taxa proporcional, taxa racional. Certo? Muito bem. Então, o que você percebe? Facilmente aqui, a taxa racional ela é sempre maior do que a taxa equivalente. Isso acontece por quê? Por causa da fórmula. Essa fórmula aqui, ó, ela faz com que a taxa racional seja sempre maior, maior do que a taxa equivalente. Tá? Mas você fala assim, mas nesse caso aqui, ó, a taxa equivalente deu maior. Sim, porque nós calculamos a taxa equivalente de uma taxa mensal. Quando você faz o contrário, ou seja, eu te dou uma taxa anual, e você faz o cálculo da taxa mensal equivalente, nesse caso, a racional vai dar maior do que a equivalente. Tá? Via de regra, quando um banco ele empresta dinheiro para um cliente a uma taxa anual, e o banco utiliza a taxa racional para determinar a taxa de juros. Por quê? Justamente porque, nesse caso, a taxa racional vai ser maior do que a taxa equivalente. Lembra daquele nosso outro exemplo? Né? Lembra? Eu perguntei, qual é a taxa equivalente mensal de 12% ao ano? E nós descobrimos que isso é em torno de 0,95. Ou seja, nesse caso, a taxa racional é 1 e a taxa equivalente é 0,95, mais ou menos, do que é menor do que 1% ao mês. Então, nesse sentido, é que eu falei lá, a taxa racional ela é maior do que a taxa equivalente. Se você tem a taxa num período pequeno, ou seja, nesse caso 2% ao mês, a taxa equivalente ela vai ser maior. Então, por isso que eu falei aqui, os bancos, quando eles vão te emprestar dinheiro, para você, eles vão utilizar qual fórmula para calcular os juros mensais? Ele te dá uma taxa anual, qual é a fórmula que ele utiliza para calcular a taxa mensal? Ele usa a taxa racional. Ele pega a taxa anual, divide por 12, e isso vai te dar a taxa mensal que você vai pagar. Tá? Por outro lado, quando você, cliente, empresta dinheiro para o banco, isso significa o quê? O que significa emprestar para o banco? Que você vai fazer algum tipo de aplicação. Qual aplicação? Tanto faz. Poupança, CDB, LCI, não importa. Qualquer empréstimo que você fizer para o banco, quando você vai fazer alguma aplicação no banco, você, na verdade, está emprestando dinheiro para ele. Se ele te dá a taxa anual, então, por exemplo, CDB que rende 12% ao ano. Você fala, 12% ao ano, eu vou ganhar de juro 1% ao mês. Não vai. Você vai ganhar menos do que 0,95. Menos do que isso. Né? Que nós fizemos com 0,9489. Nesse caso, então, o que o banco faz? Ele calcula para você a taxa equivalente, que é menor. Quando você faz o empréstimo, ele utiliza a taxa racional. Quando você empresta, ele utiliza a taxa equivalente. Então, é sempre assim que o banco opera. Por que eles operam assim? Ó, dá para você ter uma ideia, né? Porque juro racional, em geral, rende mais do que juro equivalente. Tá? Então, vamos ficando por aqui com esse vídeo. No próximo, nós vamos falar um pouco sobre taxas nominais e taxas efetivas que são utilizadas pelos bancos. Tá? Enquanto isso, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam
nos próximos vídeos.